mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 AM. Taina Franco na área até a 1 da tarde com você. Aí no seu rádio, no seu carro, no seu computador, na sua alma. Porque hoje a gente está aqui para corroer as estruturas com um pouquinho de verdades e acidez. Não é mesmo, Daniel Mota? Talvez. Em tom fúnebre ele diz, talvez. Eu vou começar aqui com uma pergunta. Muito se fala sobre cidade, muito se discute cidade. Estamos aí num movimento, estamos como governo, né? Assim como sociedade discutindo Jundiaí 2050, né? Você tem toda aí uma programação para o que será de Jundiaí daqui a um tempo, para você programar obras, não falo nem políticas públicas, obras, para que a cidade comporte as pessoas, ações. Muito bem. E aí recebo aqui um texto de Daniel Mota perguntando: quem precisa de uma cidade compacta? Isso. Quem precisa de uma cidade compacta, né? Primeiro, acho que tem que entender uma cidade compacta. O que é uma cidade compacta? Uma cidade compacta é aquela que ela é compacta, ela está perto das pessoas, as pessoas estão perto uma das outras, as suas estruturas estão perto, os seus serviços estão perto, né? Então, é uma cidade que consegue se sustentar, né? É uma cidade que consegue estar a favor das pessoas que moram nessa cidade, que ocupam essa cidade, que constroem essa cidade. Tá, essa é uma parte boa, razoável? Boa, né? Se a gente for pensar na história das cidades, né? A cidade ela começou como ponto de encontro da produção das pessoas, né? Se a gente for pensar que a gente era uma vila, a gente era um monte de fazendas, né, espalhadas por aí, a gente se encontrava... A festa da uva era justamente também essa coisa da comunidade rural, dos produtores rurais se encontrarem, não tinha uma história assim? Tinha os pontos de encontro ali. Mas eu estou falando de cidade, assim, milênios, né? Como que forma a cidade, né? A hora que a gente... Isso, um pouquinho. Né? A hora que a gente se encontra. Né? Então eu tenho lá a minha produçãozinha, eu vivo do lado do meu jeito, eu preciso, com essa produção, dar um jeito nisso, né? Eu preciso de outros serviços, a gente se encontra na cidade, sai no centro da cidade, né? Normalmente onde tem a igreja, o mercado, o coreto, é onde a gente se encontra, né? Então, com as cidades crescendo e ficando maiores, né, a tendência é talvez a gente começar a se espalhar por aí. E isso começa a ficar muito caro, né? Porque a gente não vive mais isolado, a gente precisa criar infraestrutura para isso, a gente precisa criar condições para que as pessoas vivam nas cidades, que as pessoas consigam estar nas cidades, usufruir das cidades, né? A cidade é uma construção humana, ela não é um dado natural. Isso é outra coisa muito louca, né? Se a gente parar para pensar que a gente constrói a cidade. E a cidade não é só o prédio, a rua, né? Então, mas será que de fato essa verdade que as pessoas constroem a cidade, ela é um fato ainda hoje? Porque o que me parece é que as cidades não são feitas mais para as pessoas, para os indivíduos. Essa é uma grande questão que a gente coloca, né? Que a gente tem que parar para pensar um pouco, ainda mais agora pensando em futuro, pensando em sustentabilidade, em recursos naturais e tal, né? Porque quando a gente tem uma cidade próxima, a gente encontra as pessoas, a gente encontra os serviços, a gente se encontra muitas vezes, né? Tanta gente perdida por aí, que às vezes consegue se encontrar. Quem se perde se acha, né? E aí a hora que a gente começa a construir as cidades com outros parâmetros que não das pessoas, começa a ficar bem estranha essa situação, né? Porque daí o que importa? Né? O que a gente está levando em consideração para construir essa cidade? Porque daí tem, precisa construir indústrias para que a cidade tenha emprego, para que tenha comida, para que tenha recursos. Isso. Precisa construir prédios para as moradias, mas ao mesmo tempo você precisa fazer essas obras e ao mesmo tempo não pensa, por exemplo, no direito de propriedade, no uso social da propriedade, né? Então, da função social da propriedade. Então é meio tipo... E essas coisas todas, né? Então, na verdade, assim, a gente tem que tentar achar o equilíbrio entre essas coisas todas, essas questões todas. Porque, claro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa gerar dinheiro. Terra custa, né? Propriedade tem um valor também, né? Então, mais valor que a vida, inclusive, né? Para alguns, né? Então a gente precisa conseguir equilibrar bem essas questões. E aí a gente começa a discutir a cidade. E quando a gente coloca a cidade em discussão, é bom que todos estejam discutindo essa cidade em construção, né? Não só aquele que vai ser o
o construtor do objeto, né, que a gente vai fazer do prédio, ou da rua, ou do serviço público, né? Mas também quem vai usufruir disso, quem tem a demanda, quem tem a necessidade, quem tem outras soluções. Né? Mas as pessoas, elas têm essa ideia de que elas podem participar? Eu acho que a partir de 2013, isso ficou... plano diretor? Não, das jornadas de 2013. Manifestações na rua. As manifestações, tá. Isso. Não, é porque aqui a gente teve um plano diretor participativo, né, que foi uma coisa muito motivado. divulgada. Então, muito motivado. Foi a partir de 2014 até 2016, que é o plano diretor atual. Sim. Mas eu acho que a partir de 2013, das jornadas de 2013, de julho de 2013 e tal, a gente, como sociedade, exatamente, a sociedade como um todo clamou por mais participação. Né? A gente, de uma forma geral, essa história, a gente precisa ver também direito como que é essa coisa da participação, né? Sim. Mas assim, essa história do gigante acordou, né? Tinha já muito gigante acordado por aí há muito tempo, né? Mas a gente sentiu essa onda da participação muito forte a partir de 2013. E a gente precisa entender o que é a participação. Né? É só xingar muito no Twitter? É só publicar o textão no Facebook? Né? Ou é realmente ocupar os espaços? E né? como ocupar espaço? Como ocupar o espaço físico, o espaço institucional, né? Exigir o cumprimento dos direitos que a gente tem, dos nossos deveres também. Então, o que é essa participação? Acho que a gente ainda está muito numa participação muito... ilusória, assim, né? Quase uma não participação, que essa panfletária. É um sofrimento essa democracia também, em alguns aspectos, né? Mas o que eu sinto, fazendo uma metáfora bem ruim, sabe o cachorro que corre latindo atrás do carro? Se ele senta dentro do carro, ele vai conseguir pilotar o carro? Ou se o carro para, né? Ou se o carro para, e aí? Agora ele chegou no carro, e agora? E aí? Tem um pouco isso, assim, né? Tipo, tá, o gigante acordou... E aí? E a gente está aí caminhando já há muito tempo, 2013, a gente tem 2019. Eu nem sei fazer essa conta de tão caótico que foi esse tempo todo. Imagina foi só, muito né, caótico. Aonde você estava quando aconteceu 2013, né? Os 20 centavos. Eu estava lá no Rio de Janeiro tomando bomba de gás lacrimogêneo na fuça, nem no circulador. E a gente até consegue lembrar, mas faz tanto tempo. Faz muito tempo. Parece que faz muito tempo. Não faz tanto tempo assim, mas faz muito tempo, né? Mas essa conta emocional, ela é sacrificante, assim, porque olha quanta coisa já... Parece que foi um século de história nesse período. Olha quanta coisa a gente passou e quanta coisa a gente retrocedeu, assim. Eu acho que... Né? A gente voltou por umas discussões que... Gente, a monarquia devia, sei lá, discutir umas questões que a gente está discutindo hoje, saca? E aí, voltando a falar da cidade, né? Na época da monarquia tinha dono. Sim. E agora, essa questão da participação, a gente percebe que talvez os donos estejam caindo do poder, né? Será que você consegue ver esse... Eu acho que eles... Gente, não consigo ver dono nenhum de nada caindo. Não, eu acho que eles estão bem assustados. Não, acho que estão tentando entender como que funciona como que lida com isso agora, né? A história de mandar escondido, de mandar recado, isso acho que está acabando. Ainda existe muito, claro. Tudo isso acabou com a caneta espiã. Está todo mundo exposto hoje, né? Muito exposto. Está todo mundo muito exposto. Um pouco também por conta dessa facilidade de informação, de rede social, enfim. E essa vontade de participação. Exato. Aí eu acho que assim, a gente não tem a educação, né? A gente não somos educados em participar, em ocupar esses espaços, né, que a gente tem, institucionais inclusive, e a nossa participação ela fica sempre muito na questão a gente é informado que as coisas estão acontecendo, quando muito eles escutam o que a gente fala, né? Para fazer com que a gente sinta-se participativo. Isso, mas, né? E aí a participação real mesmo, ou pensando numa escala máxima, assim, né, de um controle cidadão efetivo, uma participação direta, uma democracia direta, né, a gente ainda está apanhando bastante de como que joga esse jogo. Né? Literalmente apanhando. Vamos chamar uma música? Quer chamar uma música? Hoje a trilha sonora toda vai ser dele que está aqui, este homem, este músico, este pai de família, este homem que cuida dos espaços territoriais, não, como chama? Também, territoriais, urbanos, tudo. Não, como chama o conselho? Conselho Municipal de Políticas Territoriais. Muito bem. Eu
conseguir falar isso. Conselho Municipal de Políticas Territoriais. Conselhos Municipais de Políticas Territoriais, Daniel Mota está aqui com a gente hoje. Hoje eu tomei câmera lenta, gente. Foi muita chuva na cabeça. Vamos de som, pode escolher a faixa. Pode escolher a faixa de Eleia, daqui a pouquinho a gente volta com o Daniel Mota. Gente, essa vinheta é do Daniel, né? Cultura, música e informação, porque assim... ele é o homem que representa todas essas frentes aqui hoje comigo, Daniel Mota, nos estúdios da Rádio Difusora. E a gente tava... a gente começou a falar da cidade compacta, pra que cidade compacta, o que é cidade compacta, e a gente entrou num devaneio aqui, né? De várias angústias, né? E assim, para deixar bem claro, o contrário da cidade compacta é a cidade espraiada, é a cidade espalhada. É mais ou menos esse sonho americano de conquistar o Velho Oeste, né? Você vai. Vai expandindo. Vai. A hora de chegar no mar, para. Se quiser também, né? Porque já tem gente, né? Olha Dubai aí. Dubai que eu diga. A Holanda, né? Aterrando o mar, né? Então, é isso. A gente vai criando. Qual é o problema disso? Fica caro. Fica caro para todo mundo. Porque cada bairro novo que você cria, cada vez que você dá um passinho desses mais para lá, você tem que levar energia elétrica, luz, escola, hospital. A expansão não é a casa em si, né? A vida das pessoas em si, é toda a estrutura que se tem por baixo. E aí, o que acontece? Fica longe, as pessoas vão ter que começar a fazer mais viagens, mais longas. Começa a aumentar a poluição. Como você foi para um lugar longe, provavelmente esse lugar tinha algum tipo de equilíbrio ambiental lá que você desequilibrou. Vai impermeabilizar o solo, vai começar a ter falta água, vai começar a esquentar a temperatura, vai começar a ter mais vento. Né? Então, essa cidade que se espalha pelo território, ela não é prejudicial só para o bolso, né? Ela é prejudicial para todo mundo, para a cidade inteira. Né? Eu tava pensando esses dias, eu falei, gente, tá acabando o planeta não vai acabar, já foi uma bola de fogo isso aqui, o que vai acabar é a gente. Para de falar que o planeta vai acabar, né, parece que num passe de mágica a Terra plana vai sumir, né, e tudo. E eu falei, a gente só tá se matando, assim, né, uma morte assistida o que a gente está fazendo, né. E aí, assim, muitas vezes a gente também acha que, então a gente cria um conjunto habitacional, faz uma operação urbana, cria um conjunto habitacional lá longe também, né, porque, sei lá, né, muitas questões, por que a gente bota conjuntos habitacionais longe, assim, ou condomínios, então, né, porque daí a gente quer morar perto da natureza, né, faz a propaganda toda. Então, mas isso vem para segregar, tirar do centro dois tipos de pessoa, as que podem pagar muito e querem viver isoladas, e as que não podem pagar nada e não podem ser vistas e não podem ter voz. Isso. Eu acho que esses condomínios mais... E aí quem paga para manter essa estrutura toda? Todo o resto da população. Todo o resto. E isso precisa ficar muito claro, assim, né? Essa estrutura toda custa muito caro para todo mundo. Né? Então a cidade compacta, né? Essa que a gente consegue fazer as coisas a pé, que a gente conhece o bairro, que a gente conhece o vizinho, que a gente vai, né, nas coisas que estão próximas, ela é melhor em todos os sentidos, né, econômicos, sociais. Mas aí não é um conceito, o próprio conceito de bairro, né? Você vai no Vianello, o Vianello tem todo um ecossistema. Claro que, né, ele tem a interferência de pessoas ali de fora. O Eloy Chaves, por exemplo, ele também tem todo um ecossistema dele, que já é um distrito, o Eloy Chaves. Né? O Eloy Chaves é um lugar bem espraiado, né, bem afastado do centro. Você vê que, para uma pessoa que mora lá, né, ir no Politeama, por exemplo, é um trampo. Né? Porque a gente também só tem esse teatro na cidade. Vamos pensar mais perto deles, né, no Sesc. No Sesc. Já é também um outro trabalho, né, uns 15 minutos andando de carro, porque de ônibus já vai ser bem mais difícil, né? Nem sei se a gente tem uma linha de transporte público direto, né? Que ele consiga sair do terminal do Eloy, que vai passar no... Mas pensando assim, será que a gente não teria também que ter esses equipamentos de cultura em cada bairro, ter o seu próprio teatro, sua própria... Com certeza, vida isso é o que a gente cultural, fala, isso é o que a gente chama de microcentralidades, né? Então aí a gente vai reconhecer os lugares, reconhecer o que tem em cada um desses lugares e desenvolver esses lugares. Só que isso custa, né? A gente mal consegue manter um teatro, né? Agora vamos ter um teatro em cada bairro, né? Complicou, né? Imagina agora, vamos levar toda a estrutura que a gente tem aqui no centro lá para podia ser uma arena, sei lá, essa de Podia, não, pode, é claro. Assim, aí a gente vai segregando cada vez mais, vai encarecendo cada vez mais a vida na cidade, né? Porque... para levar isso tudo para lá, a gente podia ter uma delegacia lá, não precisa ser uma delegacia, pode ser um posto policial, não precisa ter um hospital, pode ser uma OBS.
Não precisa ser uma escola, pode ser, sei lá, uma creche. Porque nesse sentido a UBS ela tem uma coisa de bairro, né? As escolas também, isso já existe, assim, eu acho que só a cultura que não tem. Tem um centro esportivo, de repente, um parque. Às vezes até tem, mas a questão não é, agora que está consolidado, o bairro não tem jeito, a gente tem que se lidar com isso, né? E esse é o cuidado que a gente tem que ter na hora que a gente começa a expandir a cidade, né? Então tem alguns lugares que tem ocupação irregular e não sei o quê, então a gente precisa dar a condição dessas pessoas se regularizarem. Tudo bem, mas isso custa. E custa não só economicamente, como custa para a saúde mental das pessoas, que vão ter que ficar no trânsito, que vão ter que ficar se deslocando o tempo inteiro, né? Que vão se sentir isoladas, né? Querendo ou não, né? Não participando da vida da cidade. Então, de novo, essa coisa da participação, né, da ocupação dos espaços é essencial. Mas também a cidade acontece só em um lugar, a cidade acontece em vários lugares. Em vários lugares. Então a gente pensar sempre neste centro onde a gente está hoje, assim, como né, a boca do vulcão também não sei lá, não deixar a cidade expandir e viver como a gente vivia Petrolina. Sim. Não, essa é a questão, é a gente conseguir concentrar a cidade e ocupar os espaços dela. A cidade, não dá pra gente botar todo mundo numa torre de marfim só gigantesca, botar 400 mil pessoas não é isso, né? Não é bem esse o caso, né? Mas ainda não tem um monte de espaços pra gente ocupar, mesmo no Eloy, mesmo aqui no centro, nos outros bairros, não tem um monte de espaços ainda. Mas os ecossistemas desequilibrados, como fica? Ecossistemas de qual sentido? No sentido da vida dos lugares? Da vida dos lugares. Então, mas, por que a gente precisa ir crescendo mais a cidade? Horizontalmente, expandindo a área da cidade, se a gente ainda tem esses espaços todos para serem ocupados, com estrutura, com... Por que as guerras começaram? Ocupação de espaço, né? Não, mas é uma questão também de riquezas, né? De interesses. Tal, não, tudo bem. Mas na nossa situação atual, né, a gente poderia dar usos muito melhores para os espaços que a gente já tem do que sair expandindo por aí. E, acima de tudo, né, a zona rural, por exemplo, né, ela não é uma zona a ser urbanizada, esperando para ser urbanizada. E é isso um outro texto seu que fala sobre a diferença, né, a zona rural, a zona rural e a zona urbana. Que sempre é uma disputa, né, de vereadores eleitos com a única missão de transformar uma área rural ali numa área urbana para que se crie condomínio, para que... Eu lembro de um movimento desse em Jundiaí em algum momento da minha vida, assim, né? Acho que hoje. Talvez hoje continue, talvez né? Mas eu lembro muito dessa briga, assim, Não, essa questão do uso do espaço rural, né, da zona rural, ela é muito forte ainda. Porque a gente tem, primeiro, a gente inverteu o movimento, né, a importância da cidade, né? Antes a população estava na zona rural, que é onde tinha produção, né? Então se a gente for pensar nas famílias tradicionais, né? A produção de riquezas da cidade estava toda nas fazendas produzindo fruta, né? Se a gente pensar até a década de 50, o Brasil era extremamente rural, né? Isso, o mundo, de uma certa forma. O mundo. Né? E a gente começou a inverter essa polaridade agora, então mais de 70% da população mundial hoje vive nas cidades, né? Vive nas zonas urbanas, né? E aí a gente começa a ter uma disputa através de um pensamento meio único, assim, né, de um viés econômico, né, achando que esse é o único que importa, né? Então eu tenho uma terra, eu tenho que vender essa terra, eu tenho que lucrar em cima dessa terra, e a gente está entendendo, assim, de uma forma, não só Jundiaí, né, mas de uma forma geral, de que a forma de lucrar com a terra é lotear, é fazer condomínio, e é urbanizar. Então, inclusive isso é um pouco o espírito, talvez, do Estatuto das Cidades, né? De achar que a zona rural é um lugar, um território que está esperando ser urbanizado, né? Então o progresso tem que chegar lá, né? E a hora que a gente passa a pensar do ponto de vista, inverte o polo, nós vamos pensar agora do ponto de vista da zona rural, de quem está na zona rural, quais são as necessidades, quais são as demandas, quais são as prioridades para aquele território se manter rural, né? A gente sai desse viés só economicista, apesar de ser muito importante, e poder gerar lucro, inclusive para quem mora lá, que não necessariamente tem a ver com o loteamento da terra, que não necessariamente tem a ver com a venda da terra. Isso pode ser valorizando o produtor, conhecendo, já imaginou se a gente tivesse programas, conheça de onde vem seu pé de alface, né, a uva que você está comendo. Mas a gente está num movimento mais nesse sentido. Agora eu vejo mais coisas, são pequenas assim, mas eu vejo mais coisas nesse sentido, não vindas do poder público, claro, mas vindas de uma necessidade de consumo de coisas naturais, porque esse ano foram 200 e tantos agrotóxicos liberais.
eu não sei se é na minha bolha, provavelmente sim, mas eu vejo esse movimento de conhecer o produtor, de todo mundo indicar o tiozinho lá do Bonfigliore que vende alface, dos produtores rurais de Jundiaí também, eu vejo mais eles aparecendo agora. Ah, você vê? Vejo. É o que eu tô falando, minha bolha. Não, assim, acho que eu tenho muitos amigos naturais, falei, não é política pública. A gente tem essa, com certeza a gente tem esse espírito do meio, né, namastê, good vibes, né, assim, e não é de hoje. Mas eu acho que a gente precisava ter mais ações afirmativas, com certeza. Né, de valorização da zona rural, da produção rural, né, e de fortalecimento dela. Mas assim, se olha a zona rural quando você consegue incluí-la no turismo, no programa turístico da cidade, Isso. por exemplo. Mas aí você vai fazer turismo na zona rural para quê? Sim. Qual é o objetivo de pra você? Quem? Não, assim, de verdade mesmo, né? A gente quer ir na zona rural para ver o pé de uva lá, para ver a parreira lá, para ver, né, a fazenda, para ver a vida no campo, para ver a paisagem, né, rural. Né? Né, talvez o grande chamariz seja esse, a gente pode criar vários outros, né, pensando em ecoturismo, pensando em preservação, pensando em recursos hídricos, né? A gente consegue criar uma série de outros atrativos para o turismo na zona rural. E a partir do momento que a gente pensa só no loteamento dessas terras, por exemplo, né, na condominialização dessas terras, a gente vai fazer turismo para quê? Para ir ver casa de bacana, né? Assim, ou para ver... Olha que tem, hein? Que é o Hollywood, né? Conheça a casa das pessoas ricas. E aí a gente começa a entrar um pouco na minha área, como é que eu cheguei nesse meio todo, né? Então, que é... tem a cultura enfiada nesse meio, então a gente precisa ir lá ver a casa do famoso. Mesmo assim, a casa do famoso em Hollywood está enfiada no meio da cidade, né? Ela não está ameaçando a zona rural de lá, né? Eu tenho que interromper a música e voltar aqui, que a gente fica conversando e o papo está rendendo, e eu quero que vocês escutem a conversa que a gente está dividindo esse momento com vocês. Eu estava falando aqui com o Daniel nos bastidores, a gente estava falando no outro bloco da área urbana, área rural e mão de obra, por que o campo vai se encolhendo, né? Quando eu fiz as gravações lá para o documentário Serviço das Frutas, entrevistei vários produtores rurais e todos tinham o mesmo discurso. Eu estou no campo há muito tempo, é muito sacrificante, já formei meus filhos, meus netos já vivem na cidade, já têm formação, já têm trabalho e eu não tenho mais mão de obra. E é muito difícil conseguir mão de obra no campo porque é sacrificante, é difícil, tem todas as coisas que são inerentes ao trabalho no campo. Pegar na enxada é difícil. É difícil. Tomar sol nas costas o dia inteiro é difícil. E aí se perde para a construção civil em termos de salário, que consegue pagar. E tem também as questões relativas ao tempo, dá uma chuva, perde a colheita, ou faz uma seca, dá uma seca. Enfim, o campo está mais sujeito ao tempo. A aleatoriedade, a imprevisibilidade das coisas do que um escritório, com certeza. Então, eu lembro muito dessas reclamações, assim, né? E aí, pensando não só em Jundiaí, mas pensando, que eu sempre falo isso, a Ilha da Madeira é muito parecida com Jundiaí nesse aspecto, porque é extremamente rural, e agora tem a coisa do turismo, a coisa do urbano, né? E os produtores lá têm essa mesma dificuldade. E aí vem alguém especulando terreno, cidade turística, monta-se condomínios, enfim. Então fazem aquelas propostas baixas, mais para o produtor. Irresistível, né, que é o plano de aposentadoria dele, basicamente. Muitas vezes nem dele só, né? Dá uma segurança para a família inteira. Exato. Porque uma hora você não tem mais a sua força física, a sua força de trabalho para vender, né? E aí você faz o quê? Aí você vende. Aí você vende uma área rural. Vende uma área rural, que daí muitas vezes ela... não estou nem querendo colocar aqui a questão do malvadão, assim, que vem o especulador, o grande ganancioso, que compra e daí, né? Mas ele pode vir com uma proposta de transformar aquilo num resort, de transformar aquilo num hotel fazenda, alguma coisa assim. Ele compra aquilo, né, ao preço do rural, que é muito mais barato. Um tempo depois, aquilo lá vai ter alteração da legislação, pode virar uma zona urbana, por exemplo, só nisso daí o preço já cresce muito, de 1 para 10, e a hora que ele constrói aí um condomínio, alguma coisa assim, ele vende o 10, que já só na alteração da legislação já multiplicou por mais 10, né? Então é um baita negócio. E aí como que a gente faz? O que acontece com isso, né? E assim, nem é por maldade ou por ser o cara malvadão que quer... É um cara que tem
uma possibilidade de negócio, né? Negócio. E aí, assim... Né, e salvou a vida de uma família rural. Então, mas aí é isso, né? Quando a gente está falando de uma discussão de política pública, né, a gente tem que entender que, tá bom, você resolveu o problema desses dois que fizeram o negócio e prejudicou a vida da cidade inteira, né? Que vai ter que sustentar esse negócio aí agora, de várias formas. E como que a gente consegue lidar então com isso? Porque essa é uma realidade, isso está acontecendo aqui agora, está acontecendo em todas as outras cidades que tem zona rural, né? Está acontecendo no mundo inteiro. Isso é como acontece, né? Como a gente pode fazer para enfrentar esse tipo de situação? Por que a gente... o problema é a mão de obra. A mão de obra vai acabar no mundo inteiro. Sim. Né? A gente vai ter uma escassez, assim, problemas com mão de obra no mundo inteiro, principalmente com a informatização de tudo, com a internet das coisas, com o Big Data. A gente já está vendo algumas profissões que estão sendo extintas mesmo, né? Por que a gente não aplica em tecnologia para pequenas propriedades no campo? Aqui em Jundiaí a gente não tem grandes propriedades, tem grandes latifúndios, né? A gente tem pequenos produtores, propriedades médias, né? Por que a gente não investe então em tecnologia de informatização, de automação para pequenas propriedades? A gente está falando aqui, se você pensar no agronegócio, ninguém precisa de peão, né? Precisa de um operador de drone, um cara que entenda, saiba ler o GPS, programação. Né? Mudou muito a forma que o campo quer trabalhar no campo. Pensando nas tecnologias de do it yourself, né? Faça você mesmo, você consegue ter sistemas muito complexos de medição e de automação do campo, né, da produção, muito barato. Né? É só uma questão de a gente conseguir juntar essas pontas. Né? É que quando fala cidade inteligente, a gente fica pensando, olha, todo poste tem uma câmera de segurança, e daqui a pouco teremos ônibus sem motorista. Isso, semáforo. Semáforo, não sei o quê. Exato, a gente pensa em coisas que a gente enxerga. Né? A gente não consegue ver além do nosso tacanho horizonte, né? E aí a questão da cidade inteligente, ela é assim, é um sonho, né? Um Shangri-La muito bacana, mas ela tem um poder muito grande de ser excludente também. Sim, né? Com certeza. Porque se você define a cidade inteligente, você obrigatoriamente tem a cidade burra do outro lado. Sim. Né? Porque você está tirando, né, você está distinguindo uma da outra. Então, se você tem inteligente, você tem a burra. E aí o problema é quem é o burro nessa história, né? Porque a gente ficar fazendo uma cidade inteligente para Siemens, por exemplo, né, para Microsoft, para o Google, não parece muito inteligente para quem vive em Jundiaí. Né? A gente tem que conseguir transformar a cidade inteligente para os jundiaenses. Né? E aí como que isso se dá? É isso, pensando quais são as necessidades que a gente tem, quais são os nossos pontos fracos, e agindo com a tecnologia, porque a tecnologia também ela não é um ente uma entidade sobrenatural com vontade própria, né? Ela tem alguém direcionando então, essa tecnologia. Mais ou menos, é que a gente não tem controle, né? A gente está automatizando tudo e achando o máximo. Tem controle sim. Só que então, não nosso. Isso. Mas assim, a tecnologia não é que ela age por si só. Não, tem uns algoritmos sendo calculados ali. Não, mas alguém programou esse algoritmo. Então, com alguma intenção. E esse viés de como que o algoritmo... Você está lá dando informação o tempo todo da sua vida, né? Então, alguém decidiu que essa soma, com essa informação, vai ser a tua entrega. Uma pessoa decidiu, com o viés dela, com o viés da empresa. Isso, uma pessoa é normalmente uma empresa. É uma empresa, mas tem lá um cara né, obedecendo uma ordem e tal. E é isso que me preocupa bastante. Esse é o risco, né, de quando a gente começa a falar da cidade inteligente sem muito critério, né? Ela é maravilhosa mesmo, ela é um Shangri-La, né? Assim, ela é uma coisa que é muito bacana, mas a gente tem que entender quem que domina essa tecnologia, quem usa essa tecnologia, para quê, né? Se a gente conseguir democratizar o acesso a essa tecnologia, se a gente conseguir atingir o maior número de pessoas, incluir as pessoas na participação da elaboração dessa tecnologia, isso é o essencial, né? Que a gente consiga, então, gerar patente, que a gente consiga gerar protótipo, que a gente consiga aqui, para as pessoas que estão aqui, capacitar essas pessoas. Como que a gente faz para a terceira idade, por exemplo? Hoje em dia, na terceira idade, acho que, sei lá, quem tem mais de 45, 50 anos já começa a boiar um pouco no mundo tecnológico. Né? Não estamos falando de terceira idade de 70.
Né? Porque minha avó tem 85 e tá lá no Facebook, mandando recadinho para todo mundo. Então, como que a gente faz para incluir essas pessoas agora nesse mercado produtivo? Porque tá bom, ela tá trocando recado no Facebook, ela tá vendendo dado dela. Né? Vendendo não, dando os dados. Ela tá recebendo propaganda na cara, né? Sim. Então, como que a gente faz para tentar reverter esse processo e fazer com que a gente se inclua, né? Enquanto a pessoa que está oferecendo o serviço. Porque já há uns 10 anos se fala na exclusão digital, né? E as pessoas pensam que exclusão digital é quem não tem acesso à internet. E não é só isso, né? E não é só isso. Não é só isso. Então a gente reduz muito as coisas que são importantes a colocar Wi-Fi livre para toda a cidade. Aí, ok, está todo mundo incluso no mundo digital. E a questão não é essa. Não é essa. Né? E a gente tem essa oportunidade, né? Pensando então na cidade agora, a gente tem essa oportunidade de transformar, direcionando a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico para a nossa realidade, para as nossas demandas. Então por que a gente não elabora programas de startup voltadas para a zona rural, Daniel, por exemplo? mas é tão difícil. Fintechs, então, é tão difícil pensar nisso num momento que a gente vive com a educação do jeito que está. Mas eu acabei de, olha só, joguei aqui assim, descarreguei, dei a descarga numa ideia que passou na minha frente. Se eu sentar mais 5 minutos, a gente consegue. Ela não é tão difícil assim, a gente precisa ter vontade. Né? Mas a gente está andando recolhendo carro ali atrás que a gente não conseguiu resolver. Porque a minha questão, na verdade, é que a gente passou tempos discutindo se vai ter filosofia e sociologia, que eu acho que são fundamentais agora quando a gente conversa de tecnologia, né? Você tem que voltar lá atrás para discutir, inclusive ética, né? E a criançada não tinha que estar aprendendo matemática, está aprendendo programação, matemática através da programação, sabe? A gente está discutindo coisas que já foram discutidas já na década, sei lá, de 70, a gente voltou a discutir agora e a gente não consegue andar para frente. A gente não consegue, no plano das ideias, você montar esses espaços de internet, de startup, é maravilhoso. Mas quem vai ter acesso? Então, mas aí eu acredito um pouco mais no interesse que a gente tem. O interesse que a gente tem agora é de realmente dar a possibilidade das pessoas se incluírem na cidade, de se incluírem na sociedade, de se incluírem, ou é a gente ficar jogando esses temas, né, fazendo de conta que tem alguma discussão relevante nisso, né, para conseguir atingir outros objetivos que interessam realmente. Né? E aí são de ordem econômica, industrial, global. Né? Então eu acho que assim, é uma questão de definir prioridades mesmo. Né? Não, a gente quer isso aqui, esse determinado desenvolvimento. Né? A gente imagina que isso aqui é o que é bom. Né? Então faz acontecer isso aqui que é bom. Custa, dói, né? Tem que enfrentar diversos entes, tem. Né? Mas a gente, então, eu acho que o que a gente está vendo numa sociedade, agora pensando no Brasil como um todo, né? A gente está num momento de neblina, assim, né? A gente fica jogando, né? Então a gente fica com essas... Tá discutindo bloquear celular na cadeia ou não, sabe? Assim, falo, gente, como a gente pode pensar em tecnologia se tem outros interesses muito maiores que já poderiam ser resolvidos? Mas mais ainda, né? Assim, a gente fica com essa... tá pegando fogo, não tá na numa zona, né? Não tá. Né? E aí qual é o interesse da gente ficar discutindo se tá ou não, negando dado, negando foto? Não, né? A NASA errou, né? A NASA errou. A gente fica panfletando política então, qual agora, é o sentido, né? Qual é o interesse? Chegamos ao fim do programa Francamente de hoje. Daniel vai ter que voltar aqui. Daniel, olha, a gente estava conversando aqui e eu falando desse cansaço de ter que ficar segurando o que a gente já ganhou e a gente não consegue andar pra frente, né? Esse sinal de alerta aí, de dar palco para umas pautas que são completamente imbecis, tipo terra plana, tipo o bispo que fala que mulher tem que estudar. E aí você veio e me deu um contraponto aí, né? Que é exatamente isso. Isso é um não assunto. A gente tem que entender o que é relevante nessa discussão. É claro que a gente tem que se posicionar contrário. Né? Olha, o que você está falando é um absurdo. Mas isso não é uma discussão. A discussão é como a gente encaixa as mulheres, como a gente enquadra as mulheres no mercado de trabalho, como que a gente encaixa a paternidade no mercado de trabalho. Que é um não assunto isso, né? A gente está falando aqui, ninguém fala sobre a paternidade no mercado de trabalho. Não, né? E é um assunto absurdamente relevante, né? Porque faz parte da igualdade entre gêneros, por exemplo, a paternidade. Sim. Né? Então, por que isso não é um assunto? Né? Por que a gente fica discutindo
uma pretensa superioridade do homem, da mulher, vai ficar batendo papo com, né, batendo bumbo para maluco dançar? Não, vamos discutir o que interessa, né? E aí a gente precisa entender o que interessa, e como que a gente faz para saber o que interessa para cada um, como que faz, né, qual que é a identidade de cada lugar e tal, aí a gente tem que entrar na cultura, não tem jeito. Vai, né? Palavras de sabedoria, Daniel Palavras Mota, o que você, qual a sua solução, não é, né? Mas que norte você aponta aí, nesse sentido? Aí é o que eu tenho estudado agora, né, mais fortemente no doutorado e tal, que a solução necessariamente passa pela arte, pela cultura. Não tem saída. Né? A gente só vai se encontrar, a gente só vai conseguir pensar daqui para frente a hora que a gente conseguir se definir. Né? A gente conseguir encontrar a nossa identidade e a partir da nossa identidade conseguir ter autonomia para desenvolver. E como que a gente faz isso? Cultura. Mas cultura é que a gente estava falando no primeiro bloco, eu acho. Acho que a gente falou com o microfone desligado. Discute-se muito espetáculo, né? Parece que cultura é só o espetáculo. Não, e não é. Não é. Cultura é por que você acorda às 6 horas da manhã, né? Trabalha até às 5, por que você anda de carro e não de ônibus, por que você mora em determinado bairro, por que você veste tal roupa, por que você se expressa no teatro de tal maneira, na música de outra maneira, por que você faz cinema ou não, por que você vai ao cinema ou não, por que você paga ingresso ou não. Né? Cultura é aquilo que você cultiva, é aquilo que você faz. E aí, voltando um pouco para a nossa discussão, né, da zona urbana e rural, a nossa manifestação cultural mais arraigada, mais forte, né, aquilo que define com os dois pés, que fica no chão com os dois pés, o que a gente faz, está no rural. Né? A nossa identidade está no rural. Né? A hora que a gente começa a disputar o rural só pela via do econômico, a gente perde, lógico. Né? Mas ele é muito mais do que isso. O rural é o que vai dar segurança para a gente. Eu vou para a zona rural porque daí lá é mais seguro. Claro que é mais seguro. Lá você está seguro do tempo, lá você tem produção de água, lá você tem produção da temperatura mais amena. Né? Lá dá segurança para a gente. Lá eu vou me encontrar, eu preciso ir para a montanha para me encontrar. Claro, né? É óbvio. Essa é a minha frase, parem. Mas é da vida. Porque daí a gente se conecta de novo com novo. nós mesmos. Né? Então, assim, a cultura é o que vai salvar. Não tem jeito, aí a gente pode falar outro dia sobre a salvação da cultura. Que ironia, uma coisa. E é por isso que atacam tanto a cultura, né? Porque é o que, na verdade, é o que sobra e é o que vai salvar a gente, é o que dá capacidade da gente refletir, de ter autonomia nesse mundo que quer todo mundo cada vez mais igual. E a cultura, ela é o anti-igual. Né? Ela é a diversidade no máximo. Eu sempre falo que quando eu estive em Dresden foi uma ficha que me caiu, embora eu trabalhe tanto tempo com cultura e tal. Estive em Dresden e tem várias... Dresden é Alemanha Oriental, várias reformas, várias coisas acontecendo lá. E Dresden foi, na Segunda Guerra Mundial, foi bombardeado. O centro de Dresden, 45 quilômetros, né, expandido. E aí usaram que, não, ali tem armas, não sei o que, uma fábrica, enfim. Mas na história de Dresden, eles falam muito, você quer acabar com o povo, destrua a cultura dele. Ali era a Florença do Rio Elba, sabe? Assim, tinha todo um contexto cultural de teatro, de música, de sociedade, assim, muito arraigado à cultura. Claro, né, aos espetáculos, eu tô falando. E eles tinham essa coisa muito forte, cultural. E aí foi destruído, assim, e o povo perdeu a referência por um bom tempo. Então até hoje se reconstruindo. A gente vai ver esses exemplos, né? Depois da guerra, da Segunda Guerra, Milão, por exemplo, né? A primeira coisa que eles reconstruíram foi La Scala. Por quê? Né? Porque as pessoas conhecem Milão por causa do La Scala. A gente só tem sentido em estar em Milão por causa do La Scala, o teatro de ópera. Né? Então, é muito forte isso. Né? Eu fui para Liverpool, por exemplo. Liverpool também é uma cidade completamente destruída. Eu fui para Manchester e Liverpool no mesmo período, assim. E aí Manchester é uma cidade ainda passou pelo tempo, assim, né? Não foi tão destruída na guerra. Então aquela coisa, tijolinhos, né? Aquela ideia inglesa que a gente tem, predinhos, fábrica, corredores imensos de tijolo, não sei o que, uma cidade super opressora e tal. Liverpool foi destruída pela guerra, eles conseguiram reconstruir a cidade. E ressignificar. Né? Ressignificar, mas aí todos os escombros que sobraram fazem parte do novo. Né? Então você percebe que lá tem a história, eles respiram aquela história, eles vivem aquela história, sofrem com aquilo ainda, porque é lógico, você tem as ruínas inseridas, né, no contexto da cidade, mas dá para você respirar um novo junto. Né? E eu acho que essa discussão que a gente tem que ter agora, principalmente quando a gente está falando, rediscutindo o plano diretor da cidade, a legislação da cidade, é isso. Como que a gente faz
para valorizar aquilo que existe, aquilo que já tem e potencializar ele. Será que inovação quer dizer criar o novo a qualquer custo ou quer dizer ressignificar aquilo que já existe, né? Dar criatividade para aquilo que está aqui e a gente não está vendo, né? Fazer valorizar. Vale essa é a pergunta que vale 1 milhão, né? Pergunta que vale 1 milhão, vale um doutorado. Vale um doutorado. Ai, Daniel, obrigada mesmo por ter vindo. Obrigado a você pelo espaço. Sempre um prazer ter você aqui nos estúdios. É a terceira vez, pode pedir música. Vamos fazer esse bate-papo sobre cultura aí, em cima do seu doutorado? Vamos, e eu queria pedir para que as pessoas se atentassem, né, e participassem cada vez mais dessa discussão da cidade que está acontecendo. Né? Ocupem os conselhos. Ocupem o espaço da cidade. A gente estava falando que a cidade está tristinha, né? A cidade está vazia. Né? Assim. Vamos sair na rua agora com o peito aberto, assim, né? Não para reclamar, né? Mas para curtir, para se encontrar. Né? Para olhar a cidade, né? Para olhar a cidade, para se encontrar, né? Para curtir o espaço junto. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Amanhã tem mais Francamente. Obrigada, Geleia. Muito obrigada, Geleia, com sua touca de inverno aqui hoje. Amanhã tem mais. Beijo, bebam água, ocupem a cidade. Tchau. Meu pai falou para montar um fã-clube para você. Quem? Meu pai. Por quê? Porque ele gosta de você. Ai, que fofo. Diga essa moça que eu vou montar um fã-clube dela. Você está ótimo.